So while I was in Aracaju, I was lucky to, I think I attended one mediumistic reunion or meeting. And it was incredible because Benjamin incorporated several spirits. And during that time, he passed messages to people in the audience. So messages that were of an extremely intimate and private nature. And these messages clearly very strongly affected the people who were the receivers of the messages. And so what's incredible about that is his ability to carry messages from the spiritual world means that for people who may not be open to religion or doubtful about faith, it's a measure of some sort of proof that he is able to access information about them, about their loved ones, and pass these messages on to them through, a spiritual entity. And this has an incredibly beneficial effect on the lives of those people. Olha, a mediunidade de Benjamin é fabulosa. E eu falo isso em termos de dado, eu falo isso baseada em artigos científicos sobre estudo de mediunidade. Como é que a ciência avalia a mediunidade, né? Ela avalia através da precisão dos dados. Se fossem dados simples, do tipo sim ou não, não são. São bem mais complexos. Para fazer esse trabalho, de demonstrar a precisão, os espíritos passam mensagens pessoais a respeito de situações corriqueiras do dia a dia das pessoas, mas dando uma quantidade de detalhes que seria impossível, e nesse caso aqui, impossível é a palavra certa mesmo, é impossível de uma pessoa adivinhar, acertar, se fosse simplesmente tentativa e erro. Porque uma pessoa pode usar uma informação ou outra, dar um chute e acertar alguma coisa, tudo bem. Mas a quantidade de informações, a quantidade de detalhes que são passados do que a pessoa estava fazendo, como a pessoa estava sentindo, como a pessoa interpretou o que aconteceu, os detalhes, são realmente de uma precisão impressionante. Benjamin sempre teve o desejo de publicamente trazer mensagens com caráter pessoal e com dados desconhecidos. E ele falava isso no começo do nosso relacionamento, eu cheguei a acompanhar algumas falas dele nesse sentido. E em 2011 isso aconteceu pela primeira vez, e desde então isso tem acontecido várias vezes. Já acompanhei reuniões mais isoladas ou em reuniões públicas, ele receber na frente de centenas de pessoas, ele trazer mensagens com dados. Como editor do Instituto, quando vou fazer o trabalho de edição e preparar aquele material para publicação, nós adicionamos um contador. E aquele contador na tela, indicando os dados que naquela mensagem Benjamin não teria como ter acesso, mas o espírito que ele está canalizando teve acesso e que aqueles dados são confirmados pela pessoa que recebe, fica mais evidente como a quantidade de informações naquelas falas são maiores do que inicialmente pode parecer. Fique em paz, porque inclusive nesse período você até questionou, nesses 7, 10 dias, em menor medida, mas lhe veio o pensamento, não está vendo? Que isso é uma sinalização clara, que eu não posso, meu Deus, como eu vou ser mãe? Se eu mal posso ser psicóloga, ela pede para chamar a atenção que você deve questionar esses seus questionamentos, duvidar da dúvida. Até aí está tudo certo também, amada. Já estou passando pelo conforto dela sem perguntar, porque pode haver falhas de filtragem. Porque os espíritos falam de maneira muito despretensiosa. Eu particularmente noto isso no espírito Eugênia Aspásia. Ela fala, por exemplo, hoje pela manhã você se emocionou sentindo a presença de seu pai. Ela fala isso, mas se nós pararmos para observar, ela falou hoje de manhã você em prece sentiu a presença de seu pai. Não são dados que basta dizer sim ou não. Poderia ser qualquer período do dia, poderia ter sido ontem ou hoje. Pode parecer óbvio, mas vamos destacar aqui. Dados específicos não são dados genéricos, vagos. Muitas vezes são apresentados horário, dia, pessoas envolvidas, situação. Esses seriam dados mais objetivos, mas também dados subjetivos. O que a pessoa sentiu em determinada situação, a quem ela se dirigiu na oração daquele dia, o que ela sentiu durante as orações, reações emocionais,
O que nós consideramos dados são aqueles desconhecidos de Benjamin, aqueles a que ele não poderia ter acesso, senão por vias espirituais. São dados que muitas vezes contrariam a memória de Benjamin, muitas vezes causam pasmo nos mais íntimos e até apreensão em Benjamin, porque é uma informação muito insólita, vamos dizer assim, e ele às vezes interrompe a recepção da mensagem para confirmar aquele dado de tanta estranheza, tanta espécie que causa. Alguns contrariam não só a memória de Benjamin, mas a expectativa, a opinião que ele tem da pessoa, as expectativas a respeito do perfil psicológico daquela pessoa. Então, não há como negar que as informações vêm de uma outra inteligência que tem acesso à realidade do destinatário, da intimidade do destinatário, e que Benjamin não teria como devassar. Eu, pessoalmente, recebi diversas mensagens. O nível de precisão é altíssimo, no nível de precisão normal é muito alto. Dados, fatos, o tempo. A precisão dele normalmente é de 100%, o que já por si só já é raro. Eu brinco às vezes que é mais de 100%, porque às vezes as pessoas dizem, olha, isso que a Eugênia disse, ou isso que os espíritos disseram, explica melhor do que eu consegui interpretar, do que eu estava sentindo. Eu não tinha certeza, não estava bem claro para mim o que eu estava sentindo, e os espíritos colocaram em palavras algo que eu não podia explicar. Então, essa característica, né, dos espíritos explicarem através de Benjamin algo que as pessoas não têm nem claro para si, né, é uma característica também muito especial, não só em termos do acerto, que já é algo impressionante, 100% é acima de qualquer estatística, de qualquer média que se use normalmente para considerar um médium como preciso nesse sentido. Muitas vezes são depoimentos que foram colhidos ao vivo, na frente de uma plateia numerosa, de centenas de pessoas. Nós temos uma pequena amostra dessas mensagens mediúnicas de caráter pessoal, em postagens no site da organização. Hoje no site já temos mais de 300 postagens relacionadas a estudo da mediunidade de Benjamin. Depoimentos públicos registrados ali, muitas vezes ao vivo. E essas 300 postagens no site são apenas de 2009 para cá. Benjamin já tinha um trabalho muito anterior a isso. Há pessoas que têm pastas e mais pastas de mensagens pessoais e que são anteriores a essa data. Entre essas postagens, eu destacaria duas mais curiosas. Uma delas, uma única mensagem dirigida a um único destinatário com 70 dados desconhecidos de Benjamin, todos eles confirmados. Isso em público. E esse destinatário era simplesmente um médico cirurgião. Ou seja, não é uma pessoa manipulável, é uma pessoa com senso crítico, instruída, e fez a confirmação diante do público ao vivo. E uma outra postagem em que 50 destinatários deram seu testemunho público de que receberam mensagens com dados desconhecidos de Benjamin por meio de uma incorporação que durou, isso uma única ocasião, uma incorporação que durou quase 5 horas. Isso nos traz um detalhe interessante sobre a dedicação de Benjamin. Se disponibilizar a fazer uma incorporação de quase 5 horas de duração, isso é um desgaste que nós não temos como imaginar, qual seja. E simplesmente 50 pessoas receberam mensagens com dados desconhecidos dele. Eu me lembro que na época uma única pessoa recebeu um dado truncado. Essa pessoa não está entre as 50 que confirmaram. E o espírito Eugênia veio trazer uma revelação bastante interessante de que havia pessoas que estavam questionando a sinceridade das confirmações, porque muitas pessoas já haviam recebido mensagens, confirmavam os dados uma após a outra, e algumas pessoas na sala, incomodadas, já estavam começando a questionar se as pessoas estavam sendo sinceras, de fato. Até esse cuidado eles têm, né, de provocar uma falha de filtragem mediúnica para que
os mais céticos ou os mais resistentes ao fenômeno, ao realismo do fenômeno, também sejam ajudados de alguma forma. Aqueles que tiverem acesso a essa explicação e também aceitarem essa explicação. Porque quem não quer se convencer não vai se convencer de jeito nenhum, né? Existem questões emocionais que muitas vezes impedem as pessoas de buscarem a sua convicção espiritual. Benjamin é um médium excepcional, isso é muito evidente para qualquer pessoa que acesse os depoimentos pessoais. Pessoas que, por respeito a si mesmas, jamais iriam se expor ao ridículo, e também porque não são formadas em artes, né? Não são atores e atrizes. Muito curioso quando nas chamadas provas da imortalidade da alma, Benjamin questiona a pessoa que está recebendo a mensagem. Olha, se tiver alguma falha, eu assumo a responsabilidade, o problema é meu. Mas, na realidade, essas falhas não acontecem. Recebi 2 mensagens através da mediunidade de Benjamin, da nossa querida mestra Eugênia Spazia. Essas mensagens foram muito confortadoras para mim, muito autênticas, porque refletia o que realmente eu estava passando na oportunidade. E uma delas foi quando o Vitor, meu filho, estava na Inglaterra. Então, como eu tenho uma relação muito próxima com ele, estava muito saudosa nesse dia. Inclusive, eu estava saindo do tribunal no final da tarde e tinha chorado um pouco, me lembrando dele e tal. Então, quando eu saí, eu estava na porta do tribunal, eu recebi essa mensagem que foi transmitida por Benjamin e que foi muito confortadora, porque, inclusive, na mensagem falou sobre o meu choro. Então, dizendo que eu não chorasse, porque Vitor estava bem, que ela estava acompanhando ele, não só ele, mas que também se sentia mãe e acompanhava minha filha Isabela, que eu ficasse tranquila. Então, esse foi um alento muito importante. De vez em quando eu olho essa mensagem, quando eu estou com o coração um pouco apertado, eu olho a mensagem. Gostaria de partilhar uma experiência bastante pessoal, que também traz comprovação da precisão da mediunidade de Benjamin, da autenticidade das faculdades mediúnicas dele, que diz respeito a uma tia desencarnada, chamada Luzimar. Ela já desencarnou há algum tempo. Eu havia comentado com Benjamin que tinha essa tia desencarnada, que era uma segunda mãe para mim, e a considero ainda hoje uma mãe espiritual. Inclusive, ela é trabalhadora do salto quântico, na dimensão extrafísica de vida. Mas a primeira vez que Benjamin recebeu uma comunicação desse espírito, Luzimar, minha tia, ele trouxe características muito... eu não posso trazer a público, mas eram características que significavam um segredo que só eu poderia saber, um segredo que trazia para mim a confirmação de que se tratava da minha tia. Então, Benjamin trouxe essa chave emocional, posso dizer, que era identificadora da personalidade da minha tia. Eu lembro que quando eu estava trabalhando na odontologia, então existiam os atendimentos, turno da manhã, turno da tarde. Então, às vezes eu recebia mensagens do espírito Eugênia Spazia ou de outros mentores da instituição, em que fazia referência a um determinado atendimento e ela era precisa, né? Que ela dizia, no terceiro atendimento da manhã, ou segundo atendimento da tarde, né? Aconteceu isso, e mensagens ou de orientação, ou de conforto, ou que seja, relacionada àquele paciente. Então, era específico, dizia o dia, ou ontem, nos atendimentos de ontem, então, no dia, o horário, a ordem do atendimento. Eu mesmo recebi algumas mensagens pessoais, sejam mensagens relacionadas à minha vida pessoal e algumas delas relacionadas à minha atividade profissional. Certa vez eu recebi uma mensagem do espírito Eugênia Spazia, através da mediunidade de Benjamin, me confortando a respeito de uma conduta. Olha, aquele penúltimo paciente que você atendeu no consultório e que você estava
se questionando a respeito da conduta. Eu só queria lhe tranquilizar, dizendo que a conduta foi acertada, que era aquilo mesmo que você deveria ter orientado o paciente. Quer dizer, isso conforta demais a gente. E chega quase sempre no momento em que você tem dúvida, tem angústia. São momentos cruciais. E eu pude, na mesma hora, associar que paciente era, porque era aquele mesmo paciente que me deixou dúvida. E alguns casos que às vezes a gente discute com outros colegas e leva a discussão, né, num ambiente profissional. Algumas dessas mensagens eu recebi em tempo real, vamos dizer assim, né? Mensagens que chegaram para mim através de uma mensagem de celular, me confortando a respeito de uma situação difícil que eu estivesse passando, ou como a última que eu pude receber de Eugênia, parabenizando por uma atitude, um caminho que eu tinha seguido recentemente. Isso é confortador para a gente, saber que nós estamos sendo assistidos, de que eles estão conosco ali, do nosso lado, partilham das nossas angústias, como também partilham das nossas alegrias, estimulam a gente no nosso crescimento pessoal, a desenvolver aquilo que a gente tem de melhor e a desenvolver os nossos potenciais. Recebi mensagens do meu irmão desencarnado, Marcos, há 7 anos, da minha mentora Terry, de Eugênia, diversos espíritos, dados que ninguém encarnado conhece. Está comprovada, eu já vi vários depoimentos de várias pessoas, já recebi essas mensagens em público, na frente de centenas de pessoas, naquele momento. Ela diz: de repente você percebeu em Marcos o que você notou em você hoje. Muito amável com você, doce, quase carinhoso, com palavras tão afetuosas que aí você pensou, nesse momento: estou interferindo, isso não é mediúnico, isso é minha mente querendo que Marcos diga isso para mim. Tá certo, Lu? Certo, certíssimo. Acontecimentos muito recentes de preces, vários dados de preces, as mesmas palavras usadas na prece, fatos incomuns, palavras incomuns, e tudo junto, de uma vez só. Pessoalmente, recebi uma enormidade, uma quantidade incalculável de mensagens. Sejam psicografias, sejam psicofonias, gravadas ou não, a maioria não gravada, ou seja, não registrada, mas das registradas por escrito ou em áudio, eu tenho pastas e mais pastas, né? Pastas digitais ou pastas físicas mesmo, onde eu guardo as psicografias, uma quantidade incalculável. A esmagadora maioria delas com dados desconhecidos de Benjamin e naturalmente confirmados. Então, se considerarmos que para cada informação existem várias opções e todas elas estão certas em sequência, fica óbvio que são inteligências externas à inteligência de Benjamin. Não é Benjamin falando naquele instante. São espíritos com acesso a informações que ele não tem como nem adivinhar, nem saber. Por exemplo, tem um episódio no site, publicado no site, em que Benjamin cita para uma pessoa que está recebendo a mensagem o nome de uma tia dessa pessoa, que é Paulo Soares. O nome dessa tia é Celuta. Benjamin acertou o nome da tia. Paulo Soares não lembrava da existência dessa tia, teve que consultar o pai para saber. O pai assustou ao ouvir falar dessa tia. Qual a chance de alguém falar de uma tia chamada Celuta, um nome tão incomum, e acertar? Se fosse um nome comum, Maria, mas Celuta. Mais do que isso, a própria pessoa destinatária da mensagem não tinha conhecimento, teve que ir atrás. Então, isso é mais uma prova de que o fenômeno é mediúnico e provém de comunicação mediúnica entre Benjamin e os guias espirituais. E fui em seguida conversar com meu pai e perguntar a ele se tinha. Ele já tomou um susto quando eu falei o nome, nem disse do que se tratava, em que situação tinha vida, mas perguntei o nome, ele já tomou um susto. Era uma tia que tinha alguma ligação com ele, desencarnada já há muitos anos, ou assustado assim quando eu falei o nome, confirmou que de fato era uma tia dele. Quais são as provas irrefutáveis? Quando o Paulão não sabia, tinha a menor ideia, isso é irrefutável. Não era a memória dele sendo lida por telepatia.
Esses são os argumentos de quem é contra, a gente tem que trabalhar isso. O conjunto nos traz evidências científicas sobre a mediunidade de Benjamin. Gostaria de partilhar uma entre inúmeras, incontáveis experiências muito marcantes com o espírito Eugênia Aspásia, particularmente. Foi a primeira mensagem pessoal que eu recebi. Eu ainda residia no Rio de Janeiro, foi no início de 2006. Benjamin mal me conhecia. Até aquela data, eu não havia conversado com Benjamin a respeito de nenhum dos temas que Eugênia abordou na mensagem pessoal. Foi uma ligação longa. Eugênia psicofonou por aproximadamente 1 hora inteira e destrinchou detalhes da minha vida íntima de uma forma que é impossível descrever em palavras. Por exemplo, eu vou trazer os dados mais objetivos. Ela falou de uma dor no joelho esquerdo que eu estava sentindo. Não me lembro de sentir dores especificamente no joelho esquerdo, nem antes daquela data, nem depois daquela data. Ela traçou o perfil psicológico de colegas de trabalho, eu trabalhava no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro na época, traçou o perfil psicológico de alguns colegas de trabalho e disse das minhas dificuldades na relação com esses colegas, especificando que conflitos eram esses, quais eram as minhas dificuldades, trazendo orientações, inclusive, para melhor lidar com essa situação, problemas que eu tinha com um parente biológico, especificando que problemas eram esses, que dificuldades eram essas, e trazendo esclarecimentos para tentar jogar luz sobre a situação, como melhor lidar com essas pessoas. E, além disso, descreveu isso que é o que mais me chama a atenção, na verdade. Ela descrever sentimentos muito íntimos. Benjamin, nem nenhuma outra pessoa encarnada teria condições de saber disso. Fica muito claro que se trata de um ser que nos acompanha de perto, e não só de perto, nos acompanha por dentro. São seres que têm acesso aos nossos históricos evolutivos, sabem dos nossos conflitos muito mais do que nós mesmos, porque têm acesso a essa ficha kármica, sabem das raízes desses conflitos, e aí naturalmente vão trazer esclarecimentos, orientações, supraordenadores, e vão trazer detalhes que nós mesmos desconhecemos a nosso próprio respeito. Seria dispensável dizer que durante essa psicofonia, dessa incorporação, dessa aproximação do espírito Eugênia Aspásia, eu não continha as minhas lágrimas. Era uma emoção, uma comoção mesmo. Eu não parei de chorar. Eu não sou uma pessoa de chorar facilmente, pelo menos assim considero, mas nesses momentos especiais é incontrolável. Eu estava numa locadora na época de vídeo e estava com outro colaborador na época e ele estava na mão com uma fita e comentando que a gente estava procurando filmes que a gente poderia usar no programa da instituição. E ele estava comentando, será que essas cenas não são muito violentas para o programa? E quando ele terminou de comentar isso, o telefone dele tocou. Quando ele atendeu, era Benjamin, dizendo que Eugênia estava concordando que aquela fita que estava na mão dele, aquelas cenas eram realmente muito violentas para o programa. E foi uma coisa assim imediata. E a gente ficou olhando para a fita e os dois ficamos assim na hora sem ação, de tão surpresos assim, porque é uma realidade essa espiritual, mas a mediunidade de Benjamin é tão precisa que essa realidade a gente, apesar da gente saber dela em teoria, a gente vive ela na prática e sente como realmente nós estamos sendo ali assistidos, ouvidos cada palavra. Isso é comprovado muito claramente. Aquele momento me chocou porque ele tinha acabado de dizer, então assim, nós nos sentimos ali observados. Aí eles estão aqui, os espíritos. E foi exatamente o comentário que ele tinha feito naquele momento para mim. Benjamin repetiu pelo telefone. Foi uma coisa que na época me marcou. E nesse episódio, Benjamin, ele não sabia que eu estava com ele nesse momento lá na locadora, com esse outro colaborador, e Eugênia citou meu nome também.
carta ali, dizendo para nós dois, porque nós estávamos debatendo sobre aquele tema. E inclusive, depois da ligação, Benjamin queria confirmar, né? Ele confirma, né? Ele falando, e Lu assim, tá aí, né? E assim, Luciane está aí com você? E ele quis confirmar todos os dados, né? Porque era um dado que ele desconhecia também, né? Uma das primeiras mensagens que eu recebi, mas olha, chegou aqui um espírito masculino, um homem, e aí descreveu esse homem todo, com todas as características físicas e características do espírito, do que ele percebia. E diante do que ele falou, ficou claro para mim que era meu avô. Eu não sabia se eu acho que Benjamin nem sabia que eu tinha um avô desencarnado. Havia 4 anos que meu avô estava desencarnado. Ainda que ele soubesse, só saberia que tinha um avô desencarnado. Natural que uma pessoa adulta tenha avô desencarnado. Meu avô era um homem alto, forte, muito alto, forte, vigoroso, exalava saúde. E tudo isso foi descrito. E ele descreveu meu avô. As características físicas, cabelo, altura, né? E ele falou, eu lembro de ter falado, não, senhor, mas não parece meio musculoso, porque vovô era musculoso. Então, ele descreveu tudo, e para mim, aí na hora, eu estava certa, é meu avô. Porque além do que ele disse, existia também ali naquele momento, porque é um momento que é único, né? Então existia ali a energia, eu sentia no meu coração, eu sabia que era ele que estava ali. E fiquei muito feliz porque eu não tinha, até então não tinha notícia do meu avô, não sabia como ele estava. Eu orava por ele, queria que ele estivesse bem, mas eu não sabia que ele estava, onde ele estava, como ele estava. E já recebi mensagens de meu avô João, também através de Benjamin, com dados, com situações, inclusive situações familiares que Benjamin desconhecia completamente. E ele trazendo o alívio, o conforto, algumas orientações. E eu já recebi várias mensagens, não só com esse assunto. E desde então, meu avô está próximo, ele trabalha também no Instituto Salto Quântico, com os meus espíritos desencarnados que trabalham na instituição. Ele também trabalha. Então, a gente saber que aquela pessoa que você tanto ama está bem, né, está feliz, tá trabalhando, né, para a coletividade também, é maravilhoso. E recebi mais esse presente através da mediunidade de Benjamin. Um outro caso que me chamou a atenção também foi quando o Giovanni é um dos componentes aqui da casa, ele recebeu uma mensagem e o espírito Eugênio Aspasi, na hora de se dirigir a ele, o chamou de cavaleiro. Benjamin até comentou depois que julgou ter sido um erro de filtragem dele, que na verdade Eugênia queria dizer cavalheiro e não cavaleiro. E Eugênia, no próprio evento, falou as duas coisas. Falou cavaleiro e cavalheiro, como uma maneira gentil de se dirigir a Giovanni. E aí Benjamin não tinha tido, não sabia qual era a profissão de Giovanni. Sabia que ele era um componente em recém-ingresso na casa tão só. Mas aí depois Giovanni fez um testemunho público confirmando que ele trabalhava na cavalaria da polícia militar, na polícia montada. E isso não era de conhecimento de Benjamin, mas já era de conhecimento do espírito Eugênio. E ela já me chamou e já falou logo a minha profissão, dizendo que eu era cavalheiro, depois ela falou ambos, mas cavaleiro, porque, como eu falei, eu sou oficial da Polícia Militar e trabalho justamente na cavalaria da Polícia Militar. Uma certa vez eu acompanhei Benjamin a um consultório odontológico e durante o atendimento ele se dirigiu à assistente da dentista, que era evangélica, que naturalmente pela religião dela não aceita os fenômenos mediúnicos. E ele nunca a tinha visto antes e começou a falar da vida dela, de conflitos que ela estava tendo em casa e passando conselhos. E a moça, apesar dessa resistência pelas suas crenças serem diferentes, ela confirmou as informações que Benjamin trouxe. São informações que trazem um conforto. Tem uma função, nada é perdido nessas mensagens. Quando traz aquela informação, tem um fundo, tem um aprendizado, tem uma lição implicada. E as informações foram confirmadas naquele evento. Nunca tive a expectativa de receber mensagens mediúnicas pessoais. Isso nem passava pela minha cabeça. Quando eu me transferi para Aracaju, compondo o grupo mais íntimo que convivia com Benjamin,
E foi uma surpresa para mim quando eu recebi a primeira mensagem e depois da primeira, uma infinidade de outras. É interessante a gente pensar que a espiritualidade superior não está sujeita aos nossos caprichos. Transmitem as mensagens conforme os critérios deles, delas, conforme um código de ética deles, e oferecem a quem precisa ou necessita, quem é mais ativo, os trabalhadores mais ativos, a quem tem mais responsabilidade com a causa e, curiosamente, com quem menos espera receber tais mensagens pessoais, que estão mais preocupadas em servir do que serem servidos. E isso nos remete a uma passagem dos evangelhos clássicos: a quem tem, muito será dado e terá em abundância, mas a quem não tem, até o que julga ter, lhe será tirado. Pelos idos de 2009, eu vinha já intimamente lutando com uma questão em minha vida, que era uma questão pessoal, de difícil resolução, não dependia só de mim, causando uma série de transtornos emocionais, principalmente, era uma questão na área mais emocional. E eu vinha já fazendo tudo que estava ao meu alcance, digamos assim. Eu fiz uma prece muito sentida, e assim, e me dirigi diretamente à nossa mestra espiritual, a guia direta de Benjamin, Eugênia Aspásia, e pedi a ela, de forma muito sentida, que se pudesse intercedesse, para que de uma vez por todas eu conseguisse, vislumbrar uma solução, ou que a solução se efetivasse sobre todo aquele dilema. No mesmo dia, veio uma mensagem de Benjamin sobre um outro assunto. Ele me mandou uma mensagem em que ele tratava de um outro tema, mais assim, do dia a dia, alguma coisa mais prosaica. Dentro dessa mensagem mais prosaica, ele me disse o seguinte, exatamente assim: Dani, Eugênia está me pedindo para te passar um recado. Ela está me pedindo para te dizer que ela ouviu sua súplica e que ela vai interceder diretamente. Sendo que Benjamin, na hora, não me enunciou do que se tratava. Acredito que talvez ele nem mesmo tenha entrado nesses detalhes com Eugênia. Eu também não cheguei a me enunciar com ele e é possível que ele nem saiba que isso aconteceu. A questão se dissolveu. Esse problema que eu vinha há tanto tempo já pedindo orientação, rezando exaustivamente para tentar resolver, se resolveu de forma assim, cabal. Então, para mim, foi algo tão libertador, porque era algo que já vinha há mais de uma década tentando resolver para que tenhamos a dimensão exata da questão, mas foi algo tão libertador e que mudou tanto o meu padrão mesmo, a maneira como eu lido mesmo com as coisas na vida. É uma prova para mim, inconteste, desse extraordinário que é a mediunidade de Benjamin e o tanto que essa mediunidade nos evoca o nosso melhor, o tanto que nos liberta das nossas questões, Então isso é fantástico. Eu sempre peço, para ter juízo e fazer jus a toda essa grandeza, a toda essa proteção. Considerando o conjunto dessa obra toda, só em relação às mensagens mediúnicas pessoais, a quantidade de dados incalculável, poderíamos dizer, os dados desconhecidos e inacessíveis por vias normais, o bom senso nos leva a concluir que, primeiro, o mundo espiritual existe. Segundo, é possível a comunicação interdimensional entre o mundo físico e o mundo extrafísico. Terceiro, esses espíritos são inteligências autônomas, porque têm acesso a dados que Benjamin desconhece. E quarto, eles nos assistem, nos acompanham e se dignam a nos dirigir mensagens de ordem pessoal. Numa época que eu não estava morando aqui no estado, estava morando em outro estado a trabalho, e já havia alguns meses que eu estava distante do instituto. Eu tinha me afastado um pouco por esse mês, não estava acompanhando as atividades, perdi contato com o grupo, estava só trabalhando mesmo, focada no trabalho, e me desconectei do grupo, da minha assim, família também no estado um pouco. Foi um período que eu me isolei bastante. Estava passando por muitos momentos difíceis lá. Chegou num ponto que eu estava passando por muitas crises e eu estava muito infeliz lá e não aguentei e fiz uma oração para Eugênia Aspásia. Depois de muitos meses sem me dirigir a ela nem a nenhum dos espíritos, do instituto, que orientam o instituto. Uma prece muito sentida, que eu chorava muito, que eu estava assim, cansada, querendo voltar para Aracaju. Eu queria voltar.
E estava tentando isso há alguns meses, na verdade, e nada dava certo. Não conseguia de jeito nenhum. E fiz essa oração, se existisse alguma possibilidade, se ela pudesse me ajudar de alguma forma, né, que eu queria voltar. E no dia seguinte, pela manhã, eu nem sabia que Benjamin tinha meu número do meu trabalho. Ele ligou, eu levei uma surpresa de ouvir a voz dele, muito tempo que eu nem escutava a voz dele, falando assim, que tinha uma mensagem para mim de Eugênia. Ela disse o seguinte, que o meu pedido de retornar a Aracaju seria realizado em menos tempo do que eu imaginava. Só isso. E quando ela falou isso, me deu aquela esperança, mas eu estava assim, incrédula, porque no dia anterior eu tinha falado com o meu chefe e ele reiterou mais uma vez, dessa vez de uma forma muito forte. Foi a minha discussão com ele mais difícil no dia anterior, por isso que eu estava tão triste, dizendo que não apareceria vaga talvez em anos, porque não tinha essa vaga, não existia, ele não via perspectiva. E naquela mesma semana, eu recebi uma ligação de Aracaju, dizendo que tinha uma vaga para mim. E era na minha área, sendo que só tem uma vaga por estado, né, nessa área. E eu não acreditei quando ligaram, né? Eles vieram até mim, né, e me contaram. E eu nem entendi como, porque eu tinha falado na semana passada com essa pessoa que estava nessa vaga, ela dizendo que não ia sair, que não tinha intenção nenhuma de sair, que estava muito bem, estava muito feliz e que ia ficar lá por anos. Mas o que aconteceu depois, eu soube que ofereceram para ela uma promoção. E ela não teve como recusar, que era uma promoção muito boa. Então, foi uma promoção grande. Ele mudou de estado, porque realmente ele ia continuar na área e para isso ele teria que mudar de estado. Ele mudou de estado porque outra pessoa ainda recebeu uma promoção maior ainda e abriu uma vaga para ele. Então, foram duas pessoas recebendo promoções inesperadas e abriram essa vaga. E essa vaga se abriu para mim naquela semana. A única vaga no estado. A condição era que eu estivesse em Aracaju o mais rápido possível. E em menos de um mês eu teria que estar em Aracaju para assumir essa vaga, porque era uma promoção imediata, ele tinha que assumir imediatamente. E eu estava topando qualquer coisa, na verdade. Eu estava aberta a não trabalhar na minha área, mas foi na minha área. Foi o lugar perfeito, foi o lugar que eu mais queria em Aracaju. E meu chefe, que estava irredutível mesmo, assim, foi falado em demissão na nossa última conversa, que ele falou, a única forma de você ir para Aracaju é se você pedir demissão. Porque, inclusive, eu não posso te liberar, porque não tem ninguém aqui para te... Mesmo que abrisse a vaga, mas ele me liberou sem... Não houve conversa. Ele me liberou e eu vim para Aracaju. E menos de um mês eu estava aqui. Anos atrás, no meio da década de 2000 para 2010, nós estávamos na minha casa. Benjamin estava aqui nos Estados Unidos, num circuito de palestras. Nesse dia nós estávamos fazendo um evangelho no lar com alguns amigos. E Benjamin começou inicialmente transmitindo algumas informações sobre cada um dos participantes, questões de saúde, como alguns estavam sentindo, e tudo encaixando, tudo dando de acordo, né? Era como se ele estivesse comprovando, como se ele estivesse auxiliando as pessoas a ficarem à vontade, dizendo que, olha, tá tudo bem, os espíritos estão aqui, nós estamos, eles estão percebendo isso, estão dando essas informações para vocês, como se estivesse ajudando a gente a acalmar aquele cético interior que todo mundo tem, né? Havia um casal que estava conosco que já há algum tempo, né, eu tenho a impressão que mais de um ano, que eles vinham tentando engravidar e não conseguiam. A esposa do casal, muito emocionada, contou a situação toda, comentou a história e perguntou se eles deviam continuar tentando, se realmente não era para eles terem filhos, aquelas preocupações naturais, né? Alguém numa situação dessas. Eugênia manifestou-se e disse que ia tomar a situação dela nas próprias mãos, né? Que ia tomar, ou seja, em outras palavras, que ia cuidar daquela situação pessoalmente. Aí Benjamin nos explicou que quando a Eugênia faz isso, significa que ela vai resolver a parada, né? Que ela vai resolver a situação. Isso foi no fim de semana e poucos dias depois Benjamin voltou para Aracaju. 2 semanas depois, né, o rapaz me liga
e diz, olha, Marconi, tu não vai acreditar, mas nós fizemos exames e estamos grávidos, né? Minha esposa está grávida. E eu me lembro que na época, né, eu telefonei para Benjamin e ainda comentei com ele, né? Nossa, Benjamin, Eugênia é power, porque é uma coisa impressionante, né? O casal tentou de várias maneiras, né, usando os vários recursos que a ciência oferece hoje, né, para engravidar e não conseguiu. Eugênia disse que ia intervir e 2 semanas depois a moça estava grávida. Então a gente observa aí não só, de novo, né, a precisão da mediunidade, mas a autoridade para dizer vou resolver, vou, né, tomar uma medida, vou fazer alguma coisa e decidir sobre a encarnação de um espírito, que basicamente é isso, né? Foi avalizada, vamos dizer assim, a encarnação daquele espírito. Porque sem a permissão do alto, né, a gente não vem, né? A encarnação é uma concessão. Assim como esses assuntos de morte são questões de Deus, né, também nascer também. Né? Num nível a gente tem como facilitar o processo, mas em última análise não é uma decisão nossa. Né? Tanto que muitas pessoas tentam e não conseguem. Aí fica novamente esse ponto, né? A precisão, o conforto, a consolação, a esperança que isso dá, o quanto, né, o que significa isso para uma pessoa. É difícil de qualificar, mas em termos de fenômeno mediúnico é outra coisa impressionante. Não só o fenômeno mediúnico em si, mas também, né, a demonstração da autoridade espiritual de Eugênia Aspásia. Eu já assim, recebi, como já tinha comentado, mensagens, né, pessoais de alguns deles, né, e de Eugênia em especial, e também de Terry, que é uma mentora. Benjamin, como ele já faz com várias pessoas em várias situações, ele reforça a nossa mediunidade, né? Ele traz muito isso pra gente. Uma característica muito louvável de Benjamin, entre muitas outras, mas relacionada à mediunidade, é que ele estimula a autossuficiência de outros médiuns, a autonomia de outros médiuns. E é importante que nós desenvolvamos essas aptidões mediúnicas também, desenvolvamos no sentido de estreitar a nossa ligação com o nosso guia espiritual, com os nossos mentores espirituais, aprendamos a ouvir a voz da nossa própria consciência e não nos façamos dependentes. Benjamin é avesso à obediência, à dependência, à submissão. Benjamin é um formador de líderes. Tem tudo a ver com ele. Ele é esse líder que quer que a gente caminhe com nossos próprios pés, que a gente aprenda a confiar em nossa intuição, aprenda a nos escutar. E muitas dessas mensagens têm o foco em estimular a mediunidade de outras pessoas e não criar dependência da mediunidade de Benjamin. Então foram experiências que eu tive em casa, em particular, ainda muito insegura, inclusive, e não sabia como assinar. E me veio esse nome, só que eu sabia que não era o nome completo dela, mas o som era mais ou menos isso, e escrevi Terry. E não comentei, por exemplo, com Benjamin sobre isso, porque eu estava tão insegura, né, sobre isso, não assim comentei com ninguém, mas escrevi esse nome. Comecei a escrever esse nome 1, 2, 3 vezes, poucas vezes, e aí Benjamin chegou e falou de uma mentora minha, e ele falou o nome completo dela e o apelido Terry. E eu sentia isso, já disse que era um apelido. Eu gostava de escrever como um diário, e no final eu não ficava na dúvida até que ponto era eu, até que ponto era Terry, misturando, né, e era ainda é uma coisa muito misturada, e fico insegura de assinar o nome dela. Então, várias situações, algumas estavam mais claras que tinha essa outra presença, eu assinava e apagava, assinava e apagava. Em muitos momentos, Eugênia, através de Benjamin, veio e ela confirmava: ontem à noite você esteve com Terry, você ficou na dúvida, você escreveu algumas páginas, parou, voltou, assinou o nome dela, apagou.
E era exatamente o que tinha acontecido. E em muitos momentos eu não assinava, e quando eu me sentia mais segura, conforme o tempo ia passando, e assinava mais Terry. E não era uma coisa diária, era uma coisa que eu passava às vezes meses sem fazer, semanas, mas exatamente no dia, no horário que eu escrevia, Eugênia várias vezes vinha e confirmava. E eram muitos momentos ligados ao inglês, por ela ser uma das minhas mentoras nessa área também, né? Muito específica, então ela um pouco para essa área profissional e a parte do inglês. E também isso era uma coisa que eu não comentava, mas eu sentia, e com ela eu queria sempre escrever em inglês, mas eu não dizia isso, que eu escrevia em inglês. E às vezes eu escrevia em português e inglês, e eu tinha que falar, ontem você escreveu em inglês? Começou em inglês, depois voltou para o português, depois voltou para o inglês. Então, Terry, mais em especial, eu tive esses presentes, né, com ela, de receber essas confirmações, que já vi Benjamin fazer com várias pessoas, trazer isso para a gente, nesses momentos nós que estamos iniciando, somos muito inseguros, e ele fala, assim, você tem que buscar isso, né, cada um tem a sua responsabilidade também de sintonia, né? Que ele fala, o mais importante é a sintonia, não é quem é o espírito, né? Já recebi, inclusive, mensagens públicas, ao vivo, durante as palestras de domingo de Benjamin, através da mediunidade dele, mensagens do meu mentor, do meu guia espiritual, dirigidas a mim, com uma série de dados precisos, que eu comprovei imediatamente, a respeito de situações cotidianas, algumas questões pessoais minhas e outras questões diretamente relacionadas à minha atividade profissional. Então, ela diz que gostou muito de perceber, como você notou nesses últimos meses, o senhor falou consigo próprio, muito feliz, e não comentou com ninguém, que estava se sentindo desenvolvendo bastante seus aspectos femininos da alma. Não é verdade, Dr. Raul? É verdade, sim, ela completamente. Ela está rindo junto, né? Ela dizendo, mais intuitivo, mais sensível, mais cuidadoso com algumas coisas na hora de falar com seus pacientes, que o senhor já era zeloso e cuidadoso, mas intensificou. E até você se estranhava, como eu estou cuidadoso, mas em vez de se condenar porque acontece com os médicos que se sentem cuidadosos, estão muito cuidadosos com os pacientes e começam a ficar mais técnicos e frios. E o senhor, diz ela, percebia esse cuidado quase maternal. Você, nossa, mas como eu estou amoroso, será que tem um espírito feminino aqui? Vocês perguntavam, não era, Raulzinho? Deve ter uma médica amorosa, uma mãezinha do céu aqui. Aí o senhor percebeu o seu maior cuidado na hora de ouvir e falar com seus filhos também, nesse mesmo período. E tendo uns impulsos curiosos a escrever, ia se sentar às vezes para ler alguma coisa e vinha impulso para escrever. Isso é verdade, Rosinho? É verdade. Você nunca me comentou sobre isso. É verdade. Foi muito importante para mim, porque isso reforça a nossa fé e reforça a nossa crença, a segurança que a gente tem de saber que nós estamos sendo assistidos, não só na nossa condução pessoal, das nossas questões pessoais, como também nas nossas atividades que dedicamos do ponto de vista profissional, que envolvem outras pessoas. E isso tudo através da mediunidade de Benjamin. Eu fico impressionada como os dados batem, como as pessoas que recebem as mensagens confirmam. E não é assim a confirmação de que parece que é. Não, as pessoas confirmam que, inclusive, as palavras que são ditas são exatamente as mesmas que a pessoa pensou, que é o caso que a pessoa está passando, a situação que a pessoa está passando. Em 2009, em 2010, tem um episódio muito curioso. Ele recebia algumas psicografias em casa para pessoas, naturalmente, em suas casas, também em ambiente de trabalho fora dali, e ele recebia mensagem, pedia que eu ligasse para as pessoas para ler aquelas mensagens. Enquanto eu fazia a ligação num cômodo à parte, ele recebia mensagem para outras pessoas,
naturalmente. Aquelas mensagens já tinham vários dados e as pessoas confirmavam. Teve uma delas em que, enquanto eu estava lendo a mensagem para a pessoa do outro lado da linha, com aquelas informações que ele havia recebido, a pessoa começou a antecipar o que já estava escrito na psicografia. Então, prova realmente que ele estava num trabalho mediúnico legítimo. Não era Benjamin escrevendo, era a mão dele, mas quem escrevia era o espírito, que tinha acesso àquelas informações. Recentemente, eu olhando algumas mensagens que eu recebi há anos atrás, eu percebi que, além do assunto tratado ali naquele momento, né, trazia orientações que são atuais, que são para mim hoje. Como eles conduzem tudo, de você receber uma mensagem anos atrás, anos depois, você vai ler e ver que tem orientação para você, para hoje. Porque eles têm a perspectiva da eternidade. Eles sabem o que acontece, o que vai acontecer, enfim. E, meu Deus, ela já estava antecipando, isso no caso, o espírito Eugênia Aspásia, ela já estava antecipando algo que eu não havia percebido naquele momento. Como eles sabem que eu, anos depois, iria pegar exatamente aquela mensagem, ler e ter essa resposta. É fabuloso, né? Impressionante. Como é que eu vou pegar? Eu estava procurando outras coisas, fui pegar uma mensagem antiga, aí comecei a ler, aí de repente, eu disse, meu Deus do céu, Eugênia antecipou, sabe? Ela está me respondendo agora. Como é isso? A gente não tem noção de quem são eles. Um dos vários casos que aconteceram comigo foi que eu estava fazendo as minhas preces no meu quarto, isolado, enfim. E quando eu terminei essas preces e fui para a sala, Benjamin estava em trabalho com Eugênia. E Eugênia me passou uma mensagem falando dos assuntos da prece que eu tinha acabado de fazer. Então, não só eram dados que eu não tive nem tempo de comentar com ele. Então, não eram dados que ele não conhecia, ele não tinha tempo nem de saber que informações era aquela. Eu já tinha recebido ali do Espírito Eugênia respostas para os meus questionamentos de uma prece que eu tinha acabado de fazer. Eu tenho como hábito de fazer orações por escrito, é como eu me concentro melhor. Eles falam do que eu não escrevi, mas do que eu sentia enquanto escrevia aquelas linhas. Então, se eu pegar aquela folha com as minhas preces, mostrar para uma pessoa e ela ouvir a mensagem que eu estou recebendo, a pessoa não tem como associar, não é a mesma coisa. Mas eu sei, porque eu escrevi e eu lembro do sentimento que estava presente enquanto eu escrevia aquelas palavras. E se ele tivesse acesso a essa folha, ele não teria como dizer o que o Espírito estava falando. Se fosse ele falando por ele mesmo, ele falaria de outra forma. Não há como se explicar de outra forma isso, a não ser considerando a realidade espiritual. Em outras situações, ele recebe mensagens em cabine mediúnica, sem contato visual nenhum com as pessoas. Então, leitura fria tem que ser absolutamente descartado. Por algumas ocasiões, o Espírito Eugênia Aspásia chegou a falar, apresentar as características de um dia de uma pessoa, detalhes do que aconteceu no dia daquela pessoa, e só no final da mensagem ela dizia a quem ela estava se dirigindo, e a pessoa confirmava aquelas informações. Muitas vezes Benjamin está num ambiente diferente do ambiente daquela pessoa. Não há contato visual, não há leitura não verbal, não há leitura na entonação da voz, porque a pessoa só fala depois que recebeu a mensagem. Os próprios destinatários dão depoimentos dizendo, afirmando que ninguém teria como saber, eles não comentaram com nenhum encarnado aquela informação, muitas vezes não comentaram com o cônjuge, muitas vezes não comentaram com os mais próximos, no mais das vezes não comentaram. Pessoas até, muitas vezes o cônjuge não sabia, o cônjuge daquela pessoa não sabia que ela estava passando por aquela circunstância, mas o espírito sabia e se comunica em público. E aí o casal vai a público, dá o depoimento como não havia conversado nem mesmo na intimidade do lar. É uma realidade muito comprovada exaustivamente. Estamos considerando somente a mediunidade de Benjamin.
Um outro método que os espíritos já utilizaram para passar mensagem mediúnica, eu acompanhei o espírito Eugênia Spazia fazendo. Ela pedia a leitura de um livro, seja da obra de Chico Xavier ou do próprio Evangelho, e pedia que fosse lido pela pessoa, e aquela mensagem que ela tinha pedido para a pessoa ler tinha a ver com os acontecimentos na vida daquela pessoa e já trazia uma resposta para aquela circunstância. Então, qual é a chance em uma pilha de livros dela orientar o capítulo e o livro, pedir para aquela pessoa, num grupo de dezenas de pessoas que estavam ali presentes, e o assunto ser a resposta para o drama em que aquela pessoa estava vivendo naquele momento? Aqui, em off. É tirando onda. É tira onda. Não, agora eu vou falar de tudinho. Você que está achando que é linguagem não verbal, que Benjamin está olhando para a pessoa e está passando dado conforme a pessoa fala, pronto, aí apaga-se as luzes, aí fica na cabine mediúnica, aí pega um livro, aí lê tudo antes. Pois é, eu estou falando agora fulano, na verdade. Eu não me lembro de ter havido erro durante essas mensagens. Eu já presenciei, sim, as pessoas na hora dizerem que não, e depois, no dia seguinte, ou depois dizerem não, é porque na hora eu não me lembrei, ou eu não entendi, ou eu não prestei atenção. Mas erro, eu não lembro de ter presenciado. Então, a mediunidade de Benjamin é bênção. Pensar na mediunidade de Benjamin é pensar num presente dos céus para a humanidade. E ele utiliza essa capacidade, essa faculdade da melhor forma. Ele faz da mediunidade não só uma faculdade, mas é um método, é um elo de aproximação com as pessoas. Ele estabelece com a mediunidade um contato para a própria felicidade dele, e mais que isso, ele estende a felicidade para a vida alheia. Somos todos agraciados com essa mediunidade de Benjamin. Benjamin atribui todos os créditos à espiritualidade e todas as falhas mediúnicas, todos os eventuais erros, ele sempre diz que devem ser atribuídos a ele. Um outro item seria a devoção. Benjamin simplesmente se dedica integralmente ao ideal de servir a espiritualidade, de trabalhar com a mediunidade em benefício do bem comum. Por fim, a segurança, que só é obtida quando o médium é de um caráter ilibado, de uma integridade moral muito acima da média, e por isso tem condições de sintonizar com espíritos de escol. E no exercício da mediunidade estará mais seguro, menos vulnerável aos ataques dos espíritos inferiores, a desafios de todo inconcebíveis para médiums com responsabilidades coletivas, que nós não temos nem condição de começar a compreender. Ele não mede esforços para passar essas mensagens para a gente. Às vezes ele está já com 18, 20 horas de trabalho e acontece de um determinado espírito querer passar uma mensagem pessoal para alguém. Ele não mede esforços, ele encontra forças, eu não sei onde, para ainda fazer, para psicografar ou psicofonar ou o que seja, e passar essa mensagem, e isso o faz muito feliz. Ele sempre diz que se sente feliz a serviço deles. E uma das formas que ele se sente muito feliz é essa, passando mensagens pessoais, que ele sabe o quanto é importante a convicção da fé, né? Porque isso fortalece a fé de todos nós. Essa vontade dele de mostrar às pessoas, de provar para as pessoas, né, que eles existem, eles estão aí. É inspirador. É inspirador. Durante a gravação de um dos programas de televisão que eu acompanhei, o espírito Mateus Anacleto se manifestou, né, falou com várias pessoas que estavam lá no estúdio, né, sempre eram componentes, né, daqui do Instituto, mas ele também se dirigiu ao diretor de televisão, que não é frequentador das palestras do salto quântico, nem das mediúnicas, enfim. E ele passou informações que o diretor de televisão lá, na época, confirmou que eram informações que condiziam com circunstâncias da vida dele. Benjamin não tem contato com ele somente naqueles minutos que
em que Benjamin está no estúdio e são cumprimentos rápidos. Ele não desabafa sobre as questões da vida dele, mas o Espírito Matheus Anacleto ali naquele momento falou e o diretor confirmou tudo. Eu mesma já recebi uma mensagem do Espírito Eugênia, através da mediunidade de Benjamin, e não havia como Benjamin saber do que estava sendo dito na mensagem. Eram questões de prece, coisas da minha vida pessoal. Depois disso, né, que eu recebi essa mensagem do Espírito Eugênia, eu não recebi mais outra mensagem, mas eu presencio. Eu acho que é quase que diariamente. A gente tem acesso a essas informações. Diariamente, Benjamin recebe mensagens, né, que são direcionadas às pessoas através da mediunidade dele. Então, é claro, não tem como as pessoas mentirem para isso, porque elas não iam se comprometer a esse nível. Eu não chegaria aqui para dizer que recebi uma mensagem que é autêntica, né, do Espírito Eugênio. Eu não ia dizer para agradar a quem. Eu nem preciso agradar a ninguém, não tem porquê. Estamos falando de magistrados, de PhDs, de advogados, de empresários, de psicólogos. São pessoas com um senso crítico apurado, que têm uma carreira a zelar, que não se exporiam publicamente se não tivessem uma convicção muito bem consolidada. Treinadas em ler pessoas, né, inclusive magistrados que trabalham em varas criminais, que colhem depoimentos, colhem testemunhos, que não são facilmente manipuláveis. Esses espíritos, eles têm acesso ao nosso coração. Eles sabem, né, de nós, do que a gente precisa. Muitas vezes as pessoas ainda param e dizem assim, como assim? Quando vão analisar, o espírito já adiantou algo que a pessoa pensou, sentiu, precisa e não tinha ainda nem se dado conta. É impressionante como eles nos conhecem. E é impressionante como a canalização que Benjamin faz desses espíritos é precisa. Benjamin é muito criterioso com a mediunidade, por respeitar a nossa fé, por ter o cuidado em não abalar desnecessariamente. E durante as próprias manifestações mediúnicas, ele para várias vezes para perguntar se aquelas informações estão realmente corretas. Isso eu noto em vários aspectos na vida dele. No processo mediúnico ele leva muito isso a sério mesmo, como uma forma de respeitar a fé daqueles e a inteligência de quem está ouvindo, né? Extremamente rigoroso com a checagem dos dados mediúnicos, das informações mediúnicas que chegam por seu intermédio. Ele faz questão de verificar com os destinatários das mensagens pessoais, por exemplo, se todas as informações conferem, se não houve imprecisão de qualquer natureza, se não houve aproximação. E ele tem um espírito cético de pesquisador e não permite que haja qualquer sombra de dúvida com relação ao conteúdo que ele recebeu. E isso, na verdade, revela um respeito muito grande à inteligência das pessoas, à fé das pessoas. Ele sempre diz que gostaria de ser pesquisador de mediunidade de outras pessoas. Mas ele cumpre as duas funções. Além de médium, ele mesmo é um pesquisador do seu próprio trabalho. E é muito rigoroso com relação a isso. Muitas vezes, nessas mensagens pessoais, que vêm com os dados que Benjamin não conhece, mas muitas vezes também, nas entrelinhas, existem respostas para questões nossas. Por saberem que, de repente, poderia causar algum constrangimento, ou que seja, partilhar com Benjamin, então eles contornam e dão uma resposta nas entrelinhas. A gente acaba dizendo a Benjamin, olha, Benjamin, existiu uma resposta nessa mensagem, e a gente diz a ele o que foi, ele fica feliz em saber. E ele sempre fala isso, eles respeitam essa capacidade que eles têm, né, de nos trazer de todas as formas o conforto, o auxílio, o amparo, né, a generosidade infinita deles. E a generosidade infinita de Benjamin, de se fazer canal deles, de ter aceitado essa missão de estar entre nós. Ter aquela certeza, porque embora a gente tenha convicção, o ser humano precisa disso, de ter essa confirmação. Por que a gente sempre fica, sempre é um deslumbre?
a gente receber mensagens desse cunho. Porque a gente tem uma convicção, mas eu penso que talvez não seja uma convicção tão firme, né? Porque senão nós deveríamos como uma coisa muito natural. Esses mimos que a gente recebe de mensagens individuais são mimos. É porque a gente é teimoso e quer uma provinha, né? Ficar pedindo prova, talvez. A mediunidade de Benjamin é uma mediunidade para a coletividade. É para o planeta Terra. O trabalho principal de Benjamin é com o esclarecimento espiritual. Esse tipo de mensagem, de ordem, de caráter pessoal, na verdade é um acréscimo de misericórdia a pedido dele mesmo, para que ele ateste a segurança do sinal mediúnico e ofereça presentes aos seus tutelados. Benjamin é muito generoso e isso é uma forma que ele encontrou de oferecer presentes, mimos aos seus alunos. Mas o trabalho principal é de esclarecimento, é de orientação das multidões. E, além disso, há um selo da sabedoria. Mesmo essas mensagens de ordem pessoal trazem conteúdo de sabedoria. São orientações, como eu disse agora há pouco, são orientações para a autotransformação, para o autoconhecimento, não só para quem está recebendo a mensagem, mas para quem acompanha, seja em pequeno grupo, num grupo mais íntimo, seja muito mais em grandes grupos, como acontece, por exemplo, nas palestras públicas. Todas as mensagens recebidas num grande público trazem informações importantes para todos os ouvintes. Esses seres são guias de coletividades. Então, os assuntos que vão ser abordados ali têm especificidades para o destinatário, mas qualquer pessoa pode aproveitar o conteúdo de sabedoria, pode fazer associações com as suas questões pessoais e se beneficiar com aquele presente que não é para uma pessoa, mas para todos. Para mim é sempre um milagre. Saber que existem seres que estão vendo tudo, que estão nos conduzindo, nos orientando, nos intuindo. Basta que estejamos também fazendo a nossa parte, basta que estejamos abertos. Né? Eles não vão invadir o nosso livre-arbítrio, não vão fazer aquilo que é a nossa lição. Eles jamais farão isso. É maravilhoso saber que não acaba aqui, que não acaba com a morte do corpo, que muita coisa virá ainda pela frente, que é só o começo. Um tipo de mediunidade das várias que Benjamin porta e que não fica clara publicamente é o tipo de mediunidade denominada de premonição ou também mediunidade de profecia. Ao longo dos anos, eu já acompanhei vários desses episódios e Eugênia vem e antecipa o resultado de situações que nós sabemos pela experiência que elas não acabariam daquele jeito. Situações que se repetem. Naquele caso específico, Eugênia vem e descreve como o resultado vai ser. Então, o que diferencia esse tipo de mediunidade do pressentimento, mau ou bom pressentimento, é a presença de informações. Eugênia não fala somente de uma que vai ser bom, que inclusive é outra característica. As falas de Eugênia trazem sempre um conforto, ela sempre diz uma coisa boa, animadora, confortadora, né? Tira as preocupações que nós temos, né? Em relação àquele evento, e naquela exata ocasião, Eugênia antecipava, dizendo que seria diferente. E nós, depois, que nos lembrávamos, bem que Eugênia disse, que seria dessa vez diferente. E foi diferente da forma que ela antecipou. E foi diferente de uma forma boa. E eventos que são alheios ao controle de Benjamin ou de qualquer uma das suas pessoas. São situações públicas que Benjamin não tem influência sobre, mas ela antecipou ali o resultado dessas experiências. No período de 2007 a 2009, Benjamin canalizava Eugênia com falas a respeito do período 2010-2012. Diversas vezes Eugênia predisse que entre 2010 e 2012 a expansão do salto quântico se aceleraria. E essa profecia, alguns de nós, os mais íntimos, acompanhamos. Ela foi reiterada algumas vezes. Em 2010, houve a descoberta do fenômeno das não-mortes, que já vinha acontecendo, mas Benjamin não sabia. Foi em junho de 2010 que Benjamin ficou sabendo disso. Ele acontece desde 1988.
há 28 anos, mas a descoberta foi em 2010. E em 2012, também curiosamente, foi o primeiro evento da instituição na sede das Nações Unidas. E nesse mesmo período houve o lançamento da página Facebook com o nome de Benjamin Teixeira de Aguiar, que hoje tem mais de 2 milhões de seguidores, e depois disso houve um deslanchar da instituição. Muitas coisas aconteceram, o crescimento está exponencial, poderíamos dizer dessa forma, de lá para cá. Muitas vezes, quando eu estava com o Benjamin, houve momentos em que eu andava muito com ele nos trajetos para as atividades dele. Nesses momentos, nós acabávamos conversando muito sobre trabalho, acabava sendo pequenas reuniões. E não foram poucas as vezes que eu tinha a intenção de fazer uma pergunta e ele já me respondia, antes mesmo de eu perguntar. E aí, às vezes eu ia fazer, ele respondia, aí eu começava a rir, aí ele, o que foi? Por que você me respondeu antes de eu perguntar? Ele, você não me perguntou, eu ouvi você perguntando, né? E aí o que é que acontecia? É porque eram momentos em que ele estava recebendo romances mediúnicos pelo espírito Gustavo Henrique, o autor espiritual dos romances. Segundo a explicação do próprio Benjamin, como o espírito Gustavo Henrique é um espírito que está mais próximo à Terra, então, e ficava em comunhão com Benjamin, ficava mais fácil para Benjamin captar. Mas o que acontece? Ele captava porque existia a minha intenção de fazer uma pergunta. Jamais seria porque ele estaria vasculhando, isso jamais. Mas eram assim, perguntas de frases inteiras. Então, assim, eu estava às vezes formulando a pergunta, sabe quando você está formulando a pergunta, e aí ele já me respondia. Então, assim, isso aconteceu muito, muito. Ainda acontece, hoje ainda acontece, mas é de forma mais espaçada. E acontece... Hoje não é dessa forma. Acontece de eu estar em casa, por exemplo, e estar pensando em determinada coisa, de repente chega uma gravação dele com algumas orientações e toca num assunto do nada, realmente do nada, às vezes que não tem nada a ver com o que está sendo dito e ele toca em algum assunto. Outro dia eu estava indo para a reunião de enfermagem mediúnica de enfermagem espiritual. Eu mantenho informado de tudo e procuro alguns conselhos com relação, enfim, à formação da reunião. E existia uma dúvida que eu tinha sobre uma determinada dupla de trabalho, só que eu não tinha falado com ele. E quando eu já estava chegando, já estava próximo de começar, e eu lembrei, eu disse, puxa vida, não perguntei a Benjamin. Eu disse, bom, vou seguir a intuição, depois eu pergunto, porque ele estava bem próximo mesmo para começar. E faltando tipo 5 minutos para começar, chegou uma gravação. Era a orientação a respeito. Por que isso acontece? Claro, né? Ele recebe a orientação da espiritualidade, passa para a gente, ele mesmo capta, enfim, de todas as formas. Por isso que eu digo, ele é um médium completo. Esses exemplos a gente tem diariamente. Esses que eu falei agora foram alguns, né? São poucos, mas desse teor são vários. São vários. Convivemos com um homem que é um fenômeno mediúnico. A qualidade dos textos que são recebidos por Benjamin através da sua mediunidade. São textos assim que ajudam. Nós percebemos que são questionamentos da nossa vida profissional, da nossa vida conjugal, da nossa relação com os nossos filhos, com os nossos familiares, que são questões que são resolvidas. Então, esses textos têm uma qualidade incrível e que nos ajudam. Então, isso só é possível com a mediunidade de Benjamin, que é assim, da mais autêntica possível. As mensagens coletivas dos mestres espirituais de sabedoria que estão disponíveis, e eu acredito que isso realmente muito evidente. Um outro tópico que eu acho bastante comprobatório também da mediunidade, das faculdades mediúnicas de Benjamin, são as psicografias. Pela quantidade de psicografias que nós temos, mas não só pela quantidade, pela qualidade dessas psicografias, né, de uma profundidade, de uma abrangência, de um vanguardismo, de uma sabedoria autoevidente. E eu sou testemunha ocular de momentos em que Benjamin recebe algumas psicografias
E dou meu depoimento aqui, de que esses textos, alguns deles, né, os que eu acompanhei, descem por inteiro, do início ao fim. Benjamin começa a psicografar e termina o texto na velocidade da escrita ou da digitação, dependendo de como ele esteja recebendo. E como revisor de texto, eu posso dizer que isso é impossível. Qualquer escritor, qualquer pessoa que vai dissertar a respeito de algum tema, e muitas vezes são temas complexíssimos, né, que eles abordam de uma forma didática, com simplicidade, mas com profundidade também. Como escritor, como professor de redação, de português, eu posso dizer com toda segurança, é impossível alguém começar a escrever sobre um tema e terminar a redação num tapa só, como poderíamos dizer, né, no vernáculo. E é isso que acontece sempre. Às vezes, Benjamin, ou melhor, muitas vezes ele volta a reler o texto, acrescenta uma palavra ou outra, mas o conteúdo da mensagem é todo preservado. Normalmente, esses textos descem assim, prontos. O que também nos leva a inferir que se trata de uma outra inteligência que estudou aquele tema e que está transmitindo através da mediunidade dele. Eu não estou falando de um texto em particular, estou falando de todos os textos. Né? Pela própria quantidade das mensagens, nós já deveríamos estranhar. O site tem um acervo que equivale a uns 120 livros de porte médio, mais ou menos. Só as mensagens em texto. Quem poderia produzir de forma tão prolífera e com tanta qualidade? Desde que eu acompanho o site, desde 2001, quando eu conheci o trabalho de Benjamin à distância, eu morava no Rio de Janeiro, eu li aqueles textos e para mim era cristalino, que se tratava de uma sabedoria transcendente mesmo. Essa experiência pessoal de acompanhar Benjamin psicografando ali ao vivo e ver que os textos chegam prontos do plano extrafísico, ditados por inteligências desencarnadas. Benjamin é um desses poucos seres que estão encarnados e que estão na Terra com esta função de serem esse centro. Então ele capta essa energia do alto, concentra e expande. E nós vamos formando pontos, que são nós, de outras pessoas, que são antenas repetidoras desta energia que vem. E essas pessoas se transformam. Cada uma dessas pessoas que se transforma é responsável em medida muito menor, mas também é responsável por transformar alguém que está perto. Então a gente vai, eu visualizo o planeta cercado dessa rede de comunicação que tem como motivo a mediunidade de Benjamin. É impressionante como ele consegue trazer essa energia do alto e passar para nós, de modo que nós nos sentimos responsáveis também por isso. Nesses 10 anos de convívio íntimo com Benjamin, eu nunca vi Benjamin se utilizando das faculdades mediúnicas para se beneficiar, para respaldar interesses pessoais. Muitas vezes, ao contrário, as informações que ele recebe por via mediúnica contrariam o interesse dele. Ele é um presente dos céus em nossas vidas e a mediunidade dele é algo que nos deixa inquietos. E se a gente parar para pensar de um modo mais lúcido, será que existe mesmo essa pessoa? Não há como, a partir de uma situação mediúnica trazida por Benjamin ou exposta, seja na palestra pública dos domingos, ou seja nas reuniões solenes que são realizadas entre os participantes de mediúnica nas terças e quintas, não há como a gente imaginar que aquele trabalho é um trabalho vão. É um ser do céu, um ser que nos preenche de orientações várias, um ser que nos traz felicidade, que nos contagia com a felicidade que tem, a felicidade de servir.
traz, no exemplo da sua própria mediunidade, a disciplina e nos faz querer conquistar um pouco daquilo que ele representa. E o mais importante, né, a mensagem dele como médium de tranquilizar o coração do outro e de dizer, olha, tudo isso vai passar. Eram questões de ordem afetivas que foram resolvidas de modo tão rápido que somente mesmo uma intervenção divina para que aquilo procedesse. Eu me sinto responsável por passar o que eu aprendo através da mediunidade de Benjamin. Eu digo, não é justo, né? A gente recebe e não transmite. Não, ele não faz isso. O que ele recebe dos mestres espirituais, ele nos entrega tudo. Ele nos diz tudo do modo melhor possível, na medida que ele sabe que nós temos condição de alcançar por esse momento. A mediunidade de Benjamin, para mim, é isso, esse trazer do alto e dissipar pelo planeta inteiro a bondade, o amor, os ensinamentos que vêm do céu. E com aproximadamente um mês que eu tinha voltado para Aracaju, eu encontrei uma antiga amiga no supermercado, uma senhora, e ela comentou que a filha dela ia se casar naquele dia. E ela me convidou, caso eu quisesse, ela não tinha mais assim, convite, que tinham acabado os convites, mas que eu poderia ir, e me deu o endereço e o horário. E eu não conhecia nem a filha dela, nem o noivo, mas em consideração a ela, eu fui. Só que eu confundi o horário e cheguei muito cedo. E eu não sabia que, na verdade, quem ia fazer o casamento era Benjamin. E fiquei lá sentadinha na mesa sozinha, porque não conhecia ninguém. E quando eu olho, está chegando Benjamin com Delano. Me viram e vieram falar comigo. E sentaram na mesma mesa que eu. E não tinha mais ninguém no salão, e eu estranhando. E até que a gente conversando, a gente percebeu que a gente estávamos ali 1 hora antes do casamento, do que seria, né? Que eles foram cedo e eu também fui cedo. E eu fiquei assim emocionada porque desde o meu retorno a Aracaju, na verdade, eu não tinha tido assim contato com Benjamin presencialmente, né? Desde o meu retorno, na verdade. Foi um reencontro muito, muito feliz para mim, né? E contando as novidades e, de repente, a gente mal tinha acabado de começar, ele olhou para mim e falou assim, que a Eugênia queria falar comigo. Pedindo permissão na hora, se a Eugênia poderia falar comigo. Eu lembro assim, se a Eugênia... Eu falei assim, nossa, eu falei, que presente. E eu falei, claro, claro. Ele falou, mas ela vai mesmo falar com você. E eu não entendi o que ele quis dizer com isso, mas eu falei, nossa, certo, Benjamin. E em poucos minutos, a voz dele mudou num momento, porque ele realmente foi uma incorporação. Eu fiquei muito, muito emocionada. Ele rapidamente falou, claramente, eu estou aqui, mas a partir de agora não sou eu. E depois disso era ela, Eugênia. Tanto eu quanto Delano ficamos lá em silêncio, escutando, e muito emocionados, Delano também, e eu também, muito emocionados que ela começou a falar, minha filha. Eu não tinha contato com ela há muito tempo, né? Nem com as atividades do Instituto. E ela começou a descrever todo o tempo que eu fiquei afastada. E detalhes, e das minhas crises, que eu julgava que estava sozinha, né? E nem recorria a ela, nem a ninguém. E assim, foi um período realmente muito, muito difícil para mim. Muito difícil esse ano. Eu não sei, do nada, era como se eu fosse outra pessoa. Lá eu me senti outra pessoa. Eu emagreci 10 quilos em 3, 4 meses. Tive doenças que nem assim meus pais souberam, porque eu não tinha coragem de dizer, né? Que cheguei a ter úlcera lá. Fiz cirurgia lá. Tive que fazer uma cirurgia no estômago. Ninguém soube disso, nem a minha mãe. E algumas coisas, tiveram que retirar algumas coisas do meu estômago que estavam se desenvolvendo. E eu nunca tive nada disso. Foi do nada, assim, se desenvolveu, né? O médico percebeu, numa consulta normal, ele percebeu que tinha alguma coisa errada e fez lá na hora, porque não era para esperar. E fez. E ninguém sabia disso. Ninguém. Nenhuma amiga. Não tinha coragem de contar. Porque não sei, eu me isolei muito, né? E
Foi um ano assim realmente complicado. E ela falou de tudo, da parte pessoal, da parte de relacionamento, que eu me envolvi em um relacionamento afetivo muito complicado com uma pessoa difícil e sofri muito. E ela falou dessa pessoa. E nada disso, Benjamin, nem ninguém, nem de longe sabia nem da existência. Eu estava assim, para todos, eu estava lá trabalhando bem, solteira, não estava com doença, não estava com nada. E ela foi descrevendo cada minuto. E assim, eu fui me emocionando muito, porque assim, ela acompanhou, né? Então assim, ela estava comigo. Então assim, foi uma coisa assim, e eu não recorri a ela. Eu não recorria. No minuto que eu recorri, assim, que eu não aguentei mais, foi assim, eu do nada, eu pensava... Eu morava num prédio alto, eu olhei para baixo e eu pensava em me jogar, como se a minha vida não tivesse sentido, como se fosse tudo vazio, como se eu, não sei, um vazio muito grande. Eu não tinha coragem de falar isso para ninguém, porque eu achava que eu não tinha direito, né, de me sentir assim, né, tão depressiva. Eu não tinha esse direito, porque eu estava tudo bem, então eu era saudável, eu era jovem, tinha um bom emprego. Eu não tinha direito de me sentir tão mal, então eu não tinha coragem de contar. E ela chegou e falou tudo. Foi 1 hora. E ninguém chegava no casamento, e ninguém vinha cumprimentar a gente. Os que chegavam como se respeitassem, como se houvesse alguma coisa ali que eles mantinham distância, né? E nisso eu só chorava, e ela falava que estava tudo bem, que eu estava em casa. Eu falava assim, agora você está em casa. Ela terminou assim, né? E depois disso, voltei às atividades e retomei minha vida aqui. E tudo daí só foi para melhor, né? Todas as coisas se resolveram. Nunca mais tive esses problemas de saúde. Como eles surgiram de forma misteriosa, eles desapareceram completamente. E os médicos que eu procurei aqui em Aracaju, eu citei para eles, né, desse meu histórico, né, eu me senti assim, eu devia citar, né, que eu tinha tido úlcera, eu tinha tido gastrite nível 3, os níveis que eu tive e tudo, e eles tive que fazer uma cirurgia e tal. Eles não acreditaram, eles falaram assim, você teve úlcera? Porque deixa marcas, né, uma ferida, né, no seu estômago, e não tinha feridas mais, né. E eles deixaram, mas você já teve... Eu tive pólipos, e os médicos lá no outro estado disseram que poderia voltar para eu ficar acompanhando, porque como surgiu, poderia surgir de novo. Então, por isso que eu estava citando para os médicos daqui, né? E eu nunca mais tive, e eles acharam estranho que eu tivesse tido alguma vez na vida. Assim, quantos salvamentos nós tivemos em nossas vidas. Esse foi um claro para mim, mas quantos são invisíveis que a gente nem sabe, né? Desvios. E ela disse assim que sobre o desvio de rota, ela falando assim, e era isso que eu me sentia, eu estava num desvio de rota, por isso que eu estava tão infeliz, era um desvio da minha programação. Eu sentia isso, da minha programação existencial para essa encarnação. E era isso que me deixava tão... eu não conseguia voltar, eu estava perdida e não conseguia voltar. Né? E ela falando assim, ela falando, agora é com você. E no final ela foi firme, ela falando assim, agora é sua responsabilidade. Né? Eu estou te, né, dizendo assim, aqui é a sua casa, né? Agora você tem a chance de retomar, né, sua vida, mas depende de você. Né? Que o desvio não seja maior do que já era, que eu retomasse tudo. E foi isso. Em 2013, nós estávamos nos Estados Unidos. Eugênia nos convidava a fazer o que ela chamava de peripatéticas motorizadas, né? Peripatéticas são aqueles passeios em que um mestre está ali ensinando aos outros alunos enquanto caminham. Mas aí, por se tratar de uma região muito fria e que na nossa situação isso aí acontecia por via terrestre de carro. Eu estava dirigindo o carro, Benjamin estava canalizando a Eugênia no banco da frente e Delano nos acompanhava atrás. Era um momento de introspecção, de oração em família, em que ela se manifestava mais diretamente, incorporava Benjamin e canalizava seres, autoridades espirituais. E assim que Eugênia começou a canalizar, nós começamos a sentir uma reverência muito grande, de uma forma muito intensa, diferente de outros dias. E ela começou a dizer que estava canalizando essas inteligências elevadíssimas que nós acreditamos serem os próprios
Cristos ou representantes diretos dos Cristos. E à medida que o transe se aprofundava, nós observávamos um fenômeno curiosíssimo. Durante a fala dela ali conosco, eu notei que postes estavam se apagando na rodovia. E isso aqui no Brasil nós, com alguma frequência, vemos. Mas nos Estados Unidos isso não é comum. Essa região aqui dos Estados Unidos, onde nós moramos, no estado de Connecticut, é uma região muito rica. É um dos condados mais ricos de todo o país, na verdade. E toda a infraestrutura aqui é de uma excelente qualidade, pela quantidade de recursos que o governo tem, mas também pela necessidade em função das intempéries, das condições climáticas daqui. E as pessoas dependem de eletricidade para manterem seus aquecimentos dentro de suas casas, por exemplo, para se manterem vivas. Muitas pessoas podem morrer por falta de energia elétrica. São estruturas que têm que resistir a uma elevada temperatura no verão, que esquenta realmente no verão também, mas durante o inverno, não só a chuva e a neve, mas inclusive congelar, né, e continuar funcionando congelado. Então, não é uma estrutura frágil, não é uma estrutura que costuma falhar, ela é projetada para suportar todas essas condições. E você não vê, né, postes apagando ou apagados, né, com frequência por aqui, antes pelo contrário, é muito incomum isso ocorrer. O primeiro poste se apagou quando o carro estava próximo a passar dele e depois um pouco mais distante. E nós percebemos que, à medida que o transe se aprofundava, outros 7 postes foram se apagando cada vez mais distantes do carro. 8 postes se apagaram. Eu estava dirigindo e comecei a olhar os medidores ali do carro e fiquei curioso para saber a que distância aqueles postes estavam se apagando, até que o último se apagou a 400 metros de distância, 400 metros de raio, são 800 metros de diâmetro, pode ser até mais, até 500 metros, e aí pensamos em 1 quilômetro de campo vibratório do Espírito Eugênia Spazio. E um 9º poste, que estava mais distante ainda, acendeu. E isso indicando, né, o campo espiritual, a influência, né, de Eugênia em toda aquela extensão. 8 postes de iluminação pública, progressivamente mais distantes do carro, se apagarem. O último, como uma piscadela de Deus, se acender. Não há espaço à dúvida. Trata-se de um fenômeno espiritual, inteligente. A NASA já fez um estudo sobre o campo vibratório de Chico Xavier. Por leituras instrumentais, eles detectaram que Chico tinha 10 metros de raio de campo vibratório, portanto 20 metros de diâmetro. Por aí nós tiramos de quem estamos falando, porque nós sabemos, como estudantes do assunto espiritual, que o campo vibratório diz respeito à evolução espiritual daquele espírito. Essa bolha vibratória que estava ali envolvendo não só o carro, mas toda essa área gigantesca. E Eugênia estava se comunicando através de Benjamin. Para isso acontece uma redução vibratória, para ela poder se comunicar no plano físico. E mesmo assim, com essa redução, existia esse campo, 1 quilômetro de diâmetro. Somente quando há a presença do Espírito Eugênia, nós notamos esses acontecimentos. E um 9º poste depois, que estava apagado, se acendeu. Foi algo realmente impressionante, fora das probabilidades e das circunstâncias em que outra justificativa se aplicasse a isso. Enquanto Eugênia estava em comunhão com esses seres dos planos sublimes de consciência. Era a presença do Espírito Eugênia demonstrada ali numa interferência de um campo elétrico. Depois, aconteceu em menor escala. Normalmente, quem costuma conduzir Benjamin de onde ele está hospedado até as atividades que ele desempenha aqui nos Estados Unidos, sou eu que normalmente vou dirigindo, né, vou junto com eles. Então, muitas vezes, principalmente na parte da vinda, Benjamin vem em oração, em sintonia com Eugênia, muitas vezes canalizando Eugênia, seja sobre mensagens que vão ser passadas ou sobre detalhes para as pessoas, mensagens pessoais. Ele está ligado aos benfeitores espirituais, de uma maneira ou de outra. Nós vínhamos, essa foi a que mais me chamou a atenção, porque ocorreu mais vezes, que eu tenho a impressão que foram 3 vezes ao longo do percurso, um poste se apagou quando nós nos aproximamos. Né? Ele disse, olha, Eugênia está aqui, está se manifestando, e eu percebi que, eu vi, né, também que um poste se apagou. Quando nós estávamos chegando ao nosso destino, tinha um que estava apagado, como eu disse que é incomum, né? E se acendeu. Ele disse, tá, né? Realmente, é como se fosse, para dizer, não, somos nós mesmos, né, que estamos fazendo isso. Aí as conclusões, cada um faça por si, mas isso revela essa influência espiritual.
esse poder espiritual.